Bom dia, pessoal. Então, nós vamos dando sequência às nossas aulas e, em especial, hoje a gente vai trabalhar com conteúdo de literatura, tá? Eu já estou na apostila 2 agora, perfeito? Então, apostila 2 e o nosso conteúdo são os gêneros literários, ok? Então, gêneros literários. Tá, professor, o que são gêneros literários? Nós vimos lá, no nosso estudo anterior de literatura, que os gregos criaram uma mitologia. Da mitologia começaram a surgir histórias grandiosas, né? E aí eles começam a dividir a arte, no caso a literatura, em gêneros literários. Então você tem o gênero épico, lírico e o dramático, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses gêneros literários aí, tá? O que seria o gênero épico, professor? Toda vez que eu falar em gênero épico, eu tenho que me remeter imediatamente às grandes epopeias da Antiguidade Clássica. Lembrando que o gênero épico é chamado também de gênero épico ou narrativo. Por quê? Porque ele conta uma história. E quando eu falo das epopeias, a gente já falou sobre isso na sala de aula, duas epopeias, a Ilíada e a Odisseia de Homero, né, que são duas grandes epopeias da Antiguidade. O que é uma epopeia? É uma narrativa em verso que conta a história de um povo, suas batalhas, suas guerras, conquistas, sempre na figura de um herói. Então a gente vai observar que há uma ligação muito próxima entre o gênero épico, narrativo, e as histórias da atualidade, por exemplo, que envolvem heróis. Porque na verdade, para ser uma epopeia, tem que ter um herói. E o herói normalmente ele é dotado de uma capacidade física, ou de uma capacidade, algum poder sobrenatural, que lá na antiguidade era determinado pela questão dos deuses. O herói seria um semideus ou seria um deus? Tá, então vamos lá para o gênero épico ou narrativo. Então, todo texto que conta uma história, seja em verso ou em prosa, pertence ao gênero épico ou narrativo. Perfeito? Então lembramos primeiro das epopeias e agora vamos trabalhar. Quando eu falo gênero épico ou narrativo, eu tenho que lembrar que esse gênero literário, ele tem aqueles elementos básicos, que eu estou falando de uma narração. Então toda narração eu tenho que responder a algumas perguntinhas. Quais perguntas? O que, quem, quando, como ou porquê, onde, não é? São elementos que nos levam a entender que houve um fato. E a partir desse fato, eu começo a ter então uma sequência de ideias. E aí, queridos, eu vou falar um pouquinho sobre esses elementos que fazem parte do gênero épico ou narrativo. Está na apostila de vocês, primeiro conteúdo de literatura, gêneros literários. Estamos trabalhando esse conteúdo com vocês. Então a gente começa a falar dos elementos da narrativa. Então, primeiro elemento da narrativa, né? Lembrando que a narrativa ela pode ser de caráter real, ficcional, pode ser caráter, a gente fala que é verossemelhança, que é uma verdade parecida, semelhante. Qual é o primeiro elemento da narrativa? O narrador, ok? Então esse narrador, vamos lembrar que esse narrador, ele pode ser um narrador em primeira pessoa, que é o narrador que participa da história. Ou ele pode ser um narrador em terceira pessoa, ou seja, ele não participa da história, ele narra a história. E aí, o que a gente observa? Que esse narrador, ele é um narrador que ele conhece todos os fatos. Ele pode ser um narrador observador ou um narrador onisciente, se ele for em terceira pessoa. E o narrador em primeira pessoa, eu tenho que tomar muito cuidado com ele. Por quê? Porque quem narra uma história quer me convencer a respeito daquela história. E muitas vezes eu não analiso o outro lado de uma história. Igual alguém que chega para contar uma fofoca para mim, por exemplo, né? E aí conta uma fofoca a respeito de alguém. Mas eu não parei para lá e ouvir a versão daquela pessoa. Então é muito importante qualquer narrativa, um livro, um filme, uma série, que você procure sempre entender também o lado daqueles que não têm voz, daqueles que não estão ali claramente expostos em relação ao narrador. Tudo bem, pessoal? Então o narrador em primeira pessoa e o narrador em terceira pessoa. Outro elemento da narrativa que a gente vai ver, não é? Aí eu tenho o personagem, os personagens. E os personagens, eles podem ser diversos. Eu tenho um personagem que ele vai ser o protagonista, né? Eu tenho um personagem que ele vai ser o antagonista. Eu tenho um personagem que ele vai ser o vilão da história, ele vai ser o mocinho, ele vai ser o herói da história, ele vai ser o anti-herói. Por exemplo, você pega as narrativas hoje da Marvel ou da DC, por exemplo, você vai observar que ganhou muita voz hoje a figura do anti-herói.
Por exemplo, vamos pegar Deadpool. O Deadpool é um anti-herói, ok? Ele é um personagem que na hora certa ele vai fazer o bem, mas a forma como ele faz o bem, ela é totalmente anticonvencional, ok? Então essa é a figura do anti-herói. De forma geral a gente já conhece, o protagonista, o antagonista, né? E vamos lá, então são os personagens. E eu tenho outro elemento da narrativa, que é o tempo, né? E lembrando que o tempo, eu tenho dois tipos de tempo. Eu tenho um tempo cronológico, que é o tempo do relógio, passado, presente e futuro, ok? E eu tenho um tempo que eu chamo de tempo psicológico, que é o tempo da memória. Aí às vezes você está numa narrativa em que o autor, para te fazer entender ali o presente, ele te leva lá ao passado, a gente fala que é um flashback, ele dá um corte na narrativa, te leva ao passado para você poder compreender, e depois então ele dá sequência à história. Esse tempo da memória, do passado aí, ligado à memória, é o tempo que chama de tempo psicológico. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu tenho narrador, eu tenho um personagem, eu tenho tempo e eu tenho espaço. O espaço é o quê? O lugar onde acontece a narrativa. Que pode ser um lugar ligado ao plano real, né, do dia a dia, ou pode ser ligado ao plano ficcional. Então o espaço da narrativa. Outro elemento que eu tenho também, para a gente poder fechar, então ó, só para lembrar as perguntinhas, o que é o que vai ser narrado. E eu tenho um enredo da história. O que é o enredo da história? O enredo é a própria história em si, é a trama, é aquilo que vai acontecer, que vai gerar uma série de fatos que você vai ter então a história acontecendo. Então, esses são os elementos da narrativa que pertencem ao gênero épico ou narrativo. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, dando sequência aí. Bom, depois eu tenho o gênero lírico, beleza? O que eu preciso entender aí do gênero lírico? O gênero lírico, quando eu falo gênero lírico, eu falo em textos que trabalham com expressão de sentimentos. Então todo texto que trabalha com expressão de sentimentos pertence ao gênero lírico. Só fazer um retorno aqui ao gênero épico narrativo, que o gênero épico narrativo ele é um gênero muito ligado à prosa. O que é a prosa, professor? Lembra, pessoal, que prosa é um texto feito em parágrafos, ok? Todo texto feito em parágrafos pertence então ao gênero prosa. E aí que a gente vai observar, eu posso ter, em relação à prosa, eu posso ter um romance, um conto, uma crônica, uma fábula, um conto de fada, pertence então ao gênero narrativo. No gênero lírico, eu tenho um texto, o formato, ele é em poema. E aí, lembrando que eu tenho o que em relação ao poema? Eu tenho um texto feito em versos. Beleza, pessoal? O conjunto de versos chama-se o quê? Estrofe. Legal? Então, cada linha de um poema chama-se verso, o conjunto de versos chama-se estrofe, e eu tenho um gênero lírico. Então, normalmente, os textos que expressam sentimentos, como os poemas, as músicas, pertencem ao gênero lírico. Pessoal, mas por que tem esse nome, gênero lírico? Porque lá atrás a gente vai ver que os poemas eles eram feitos para ser cantados, acompanhados por instrumentos musicais. Um dos instrumentos que eles usavam era a lira. A lira era uma harpa pequenininha que eles colocavam aqui, ó, sobre o braço aqui e tocavam. Daí todo texto que expressa sentimentos pertence ao gênero lírico. Perfeito, pessoal? Tá, então dentro do poema a gente vai ver, não se preocupe, mais à frente lá no classicismo, eu vou ensinar vocês, por exemplo, dentro do gênero lírico, vou ensinar vocês o que é uma metrificação. A gente vai ver que os poemas antigamente, eles obedeciam uma contagem de sílabas poéticas. Por quê? Porque um verso, se um verso dava 10 sílabas poéticas, todos os versos tinham que dar 10 sílabas poéticas. A gente vai ver isso mais à frente. Tinha que ter rima. Mas o importante é saber que o gênero lírico é todo texto que expressa sentimentos. E eu tenho vários tipos de poemas. Eu tenho poemas que contam histórias, por exemplo, eu tenho uma ode, eu tenho uma ecloga, eu tenho textos tristes como uma elegia. Então um poema pertence ao gênero lírico. Ok, pessoal? Então é importante. E aí é legal lembrar do gênero lírico o seguinte, existe uma diferença entre poeta e eu lírico. O poeta é quem escreve. Só que muitas vezes, o que o poeta coloca no poema, ele coloca usando, por exemplo, um eu lírico feminino. Então imagina que eu, Andinho, vou escrever um poema, só que a voz que tem no poema, o eu lírico, é feminino. Então eu não posso nunca dizer assim, o poeta quis dizer, né? Na verdade, o eu lírico do poema, a voz do poema, ok? Uma das interpretações que eu posso ter é essa daqui.
porque há uma diferença entre eu lírico e poeta. Poeta é quem escreve, muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que é a figura realmente do poeta, ok? Então, a voz do poema é chamado de eu lírico. Tá, queridos, e o gênero dramático, só para poder fechar a nossa aula, o gênero dramático é todo texto feito para ser representado. Então todo texto que vai passar para o teatro pertence ao gênero dramático, ok? Então vamos lá, vamos lembrar alguns auto, farsa, ok? São tipos de textos, comédia, tragédia, tragicomédia, são textos que pertencem ao gênero dramático. Então todo texto em que vai ter teatro, representação, pertence ao gênero dramático. Então eu tenho 3 gêneros literários: gênero épico ou narrativo, todo texto que conta uma história; gênero lírico, textos que expressam sentimentos; e gênero dramático são textos ligados ao teatro. Ok, queridos? Então, para a gente poder fechar esse nosso conteúdozinho aí, é o primeiro conteúdo da apostila 2, tá? Gêneros literários. Agora, os senhores, por favor, façam os exercícios e qualquer dúvida, o professor Andinho está à disposição. Valeu? Grande abraço.